pequeno tumulto no distrito de Nambuc parece ter se espalhado além de Seul para uma escala nacional. O governo está considerando elevar o nível emergencial para grave. Neste momento, as autoridades estão tentando ajudar a população para, quem sabe, tentar intervir. A situação é muito desesperadora, senhora. Profecias assustadoras para 2030. E se for verdade? Será o fim da humanidade? O que os cientistas dizem? Os homens podem fazer alguma coisa para evitar isso? Bom, nesse vídeo abordaremos assuntos sobre as profecias que ficaram muito conhecidas para 2030. Por exemplo, no ano de 2008, uma senhora médium contou ao mundo que desde os 5 anos de idade ela tinha premonições. Bom, já vamos te contar tudo, mas antes de prosseguirmos, já te peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e também compartilhe em grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar nosso canal a crescer. Eu sou Inácio Dias e você é muito bem-vindo ao Verdade Secreta, onde trazer fatos e assuntos interessantes para você é a nossa prioridade. Voltando ao assunto, Sylvia Celeste Browne escreveu um livro por nome Fim dos Tempos, onde conta em seus estudos, previsões e profecias. No livro, ela conta por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Quase mais desconcertante do que a própria doença será o fato de que ela desaparecerá tão rapidamente quanto chegou. Atacará novamente 10 anos depois e depois desaparecerá completamente. Quando a autora publicou suas previsões, ninguém deu muita bola para ela. Mas com a chegada da pandemia, em meados de 2019, o livro de Sylvia Browne, chamado de Fim dos Tempos, teve uma alta procura. Em certos momentos, o livro chegou a ficar em segundo lugar nos rankings de venda da Amazon. Se Sylvia realmente teve uma premonição, ou se sua previsão foi pura coincidência, isso não sei te dizer. Esses assuntos são muito delicados e envolvem uma enorme quantidade de interpretações. Porém, não podemos negar que de fato ainda estamos passando por este momento. Uma senhora de 90 anos de idade, da idade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela, e ela lhe relatou a sua visão. Ele anotou tudo, mas achou muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois, ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa, com boa reputação na igreja e na comunidade local. Contou ela: vi os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia, vi a Noruega, vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta que nunca a humanidade experimentou. Em uma parte da sua visão ela conta: antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá um détente, termo francês que indica uma flexibilização em relações tensas, especialmente em uma situação política, como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos anos de paz. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Neste tempo de paz, haverá o desarmamento de muitas nações,
e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Continua ela: haverá uma desintegração moral, como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Não creio que o conceito de se viver junto, sem se casar, existia em 1968. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem, e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Este tipo de coisa invadirá a igreja e o justificaremos, até mesmo pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. A TV recém chegará na Noruega em 1968. Gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968, não havia este tipo de imigração em massa de outros países. Virão para a Escandinávia e para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. Então se completará a medida de nossos pecados. Protestei quanto ao tema da imigração, porque não entendi este assunto naquela época. Ela chorava e dizia: eu não verei essas coisas, você sim. Então Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de crianças comparadas a que virá, e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aquele cujos pecados foram perdoados e tem Jesus como Salvador e Senhor está seguro. 2030 será o fim da humanidade, diz o Instituto de Pesquisa Científica Smithsoniana, em Washington, Estados Unidos. Segundo a instituição científica de pesquisa, a população parará por terríveis acontecimentos em 2030. Esqueça o que falaram sobre 2012. O declínio da humanidade vai ocorrer em 2030. Pelo menos é o que afirmaram alguns cientistas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos, em 1972. Isso mesmo. Foi naquele ano que Os Limites do Crescimento foi publicado, mostrando uma série de previsões para o futuro da Terra. Eles examinaram 5 variáveis muito importantes para definir o que aconteceria nos 60 anos que se seguiriam: população mundial, níveis de industrialização, poluição, produção mundial de alimentos e esgotamento de recursos. E depois de vários cálculos, chegaram à conclusão de que a decadência começaria em 2030, devido principalmente à falta de recursos para toda a população. Como você pode ver no gráfico, até agora as previsões têm sido bastante acertadas. Para que você entenda melhor o que significa a imagem, a parte mais opaca significa a tendência histórica entre 1900 e 1970, período analisado. A coluna cinza mostra 2 situações, pontilhada e cheia, sendo previsão e realidade respectivamente. E depois disso,
aparecem as previsões para o futuro, que mostram um declínio em 2030. Isso não significa que a população mundial será dizimada. A verdade é que, devido à escassez de produtos essenciais para a sobrevivência, muitos devem acabar perecendo. É possível que por várias gerações esta seja a tendência. As previsões do MIT não mostram se algum dia a quantidade de seres humanos vai voltar a crescer. Mas uma visão para o ano de 2030. Uma senhora mexicana de 73 anos. Ela relata que um certo dia, passando por muita fome e privações, aproveitou que só tinha água e um pacote de farinha. Fez um mingau e assim decidiu fazer um jejum de 3 dias de orações, a fim de que Deus lhe ajudasse com a situação difícil que se encontrava. No 3º dia do jejum, a senhora, ao finalizar o mesmo, orou a Deus a fim de entregá-lo, e muito enfraquecida pela fome acabou adormecendo. Ela cita que teve uma experiência jamais vista, porquanto Deus o revelara coisas impressionantes sobre o futuro da humanidade, e segundo ela foi uma revelação divina. Ela cita que na visão que teve, estava no ano 2030. As pessoas estavam muito diferentes e usavam na cabeça um capacete, que segundo ela, se assemelhavam a capacete de astronauta. Ela, usando um lenço, ficou impressionada com aquilo, e logo viu um rapaz alto e forte, que portava uma túnica branca, e seu rosto era como a luz de uma lâmpada. A senhora então pergunta ao rapaz quem ele era, e assim este lhe responde que é um dos anjos guardiões do mundo. Então ele cita o porquê das pessoas, em 2030, estarem usando o capacete semelhante ao de astronautas. Segundo o anjo, é dito que o mundo havia saído de um período em que um micro-organismo contagioso, entre 2020 e 2022, tirou a vida de milhares de pessoas. Ele cita que no ano de 2022, as coisas foram se abrandando e o mundo achou que estava livre. Mas no ano de 2025, surgiu uma nova variante, que em menos de 6 meses ceifou mais de 250 milhões de pessoas. E com isto, toda a proteção tem sido em vão, e nem mesmo os capacetes poderão protegê-los. Ela cita que logo após sua visão mudou, e agora estava juntamente com o anjo guardião, dentro de um supermercado. Ela viu pessoas fazendo suas compras, mas não utilizavam dinheiro nem cartões para pagarem suas contas. As pessoas simplesmente colocavam seus dedos polegares em um visor ao lado de um monitor, onde aparecia o valor das compras. A senhora, curiosa, então pergunta ao anjo: cadê o dinheiro? O anjo então responde que desde o ano de 2025, o mundo não utiliza mais dinheiro em cédulas de papel. Todas as pessoas foram obrigadas a cadastrarem seus polegares e seus rostos em bancos financeiros e organizações públicas. E assim, quando a transação não se concretiza com o polegar, os pagamentos ou qualquer transação financeira é feita através do reconhecimento facial. Toda moeda passou a ser única e digital, uma medida adotada pelos governantes, a fim de evitar a desvalorização e o enriquecimento desigual. O céu estava cinza e parecia estar nublado. As pessoas andavam como se estivessem com medo de alguma coisa. Às 7 horas da noite, as pessoas se recolhiam em suas residências. A senhora então perguntou ao anjo: por que as pessoas estão agindo assim? O anjo lhe falou: o mundo, a partir do ano de 2023, passou por um conflito que mobilizou exércitos de todas as nações. Oriente contra Ocidente. E as palavras de Jesus têm se cumprido no Monte das Oliveiras, dia após dia. Um homem se levantou como embaixador da paz mundial, e ele conseguiu fazer proezas que nenhum outro líder da Terra conseguiu fazer. Ele amenizou a fome na África. Todas as disputas territoriais foram apaziguadas. As tensões entre judeus e muçulmanos foram resolvidas. A região leste do Monte Moriá, em Jerusalém, ficou com os judeus, e a região sul, para os islâmicos.
O terceiro templo foi reconstituído, e este homem foi constituído pelas Nações Unidas e pelo Vaticano como representante geral de toda a humanidade, com sede em Jerusalém. O Papa tem sido conselheiro deste homem. A senhora então pergunta ao anjo: o Papa é o Francisco? Não. Peglúglio não vive mais. O Papa atual é um homem negro, influente na política mundial. Esse homem que foi levantado se mostrou um homem carismático e caridoso durante os 3 anos preditos nas Escrituras. Depois ele passou a utilizar medidas severas para controle e manipulação das pessoas. Uma das leis para garantir segurança é que nenhuma pessoa após 7 horas da noite pode estar na rua. Cada pessoa só pode comprar o que consumir de alimentos, de acordo com a tabela imposta por ele. Não existe mais carne, só alimentos produzidos de origem cinética. Família só pode consumir 25 quilos de alimento por mês. Todas as empresas estão sob a administração e domínio do governo. O salário é o mesmo para todos. É proibido reclamar. Existem drones em todos os lugares. A vida tem sido controlada através de sala de comando. Todas as ruas têm câmeras, bem como todas as casas. A vida das pessoas já não é mais privada. A senhora então perguntou ao anjo: e quanto às igrejas? O anjo então lhe respondeu: não existem mais igrejas. Existe o templo central em cada cidade. Estes templos são catedrais católicas que aderiram ao ecumenismo. Estes fazem suas reuniões, chamadas de Nova Era. Os prédios das igrejas, denominações passaram a servir de apoio para o governo mundial. A senhora, assustada e triste, novamente pergunta ao anjo: e os crentes? O anjo então lhe responde: os verdadeiros cristãos estão cultuando ao Pai Celestial, escondidos, e os falsos cristãos receberam o sinal do governo e aderiram à nova religião do líder supremo. Quase toda a humanidade adora o líder mundial como um Deus. Chorando, então, a senhora pergunta ao anjo: Jesus já voltou ou voltará? Ao que o anjo lhe responde: Jesus ainda não veio arrebatar sua igreja. Resta muito pouco tempo. 2030 é o ano limite para que as taças comecem a ser derramadas sobre a terra e as trombetas sejam tocadas e comecem então a colheita. A senhora então pergunta ao anjo: quem vai escapar de todas estas coisas? O anjo então lhe responde: aqueles que estiverem o selo do Espírito Santo. Este selo é a conversão das pessoas, que realmente entenderem o valor da purificação e do Espírito e vive exclusivamente para Ele. Neste momento, então a senhora acorda daquele momento profundo, falando em uma língua espiritual como nunca havia falado, e estava chorando. Esta visão, segundo ela, foi um alerta para a humanidade. Bom, mediante todas essas profecias assustadoras, diga-nos, o que você achou de tudo isso? Você já conhecia alguma dessas profecias? Chegou a hora de você interagir conosco. Reservamos esse momento para você. Gostou do vídeo de hoje? Tem alguma sugestão para novos vídeos? Fico aguardando a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Só lembrando que não esqueça o like, inscrição se não for inscrito e compartilhamento para ajudar o nosso canal. Assim, o YouTube entende que nosso canal é relevante e indica nossos novos vídeos para você. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço e até o próximo vídeo com muito mais assuntos super interessantes como este. Gratidão.